Oi, gente, eu tô aqui para dar um recado importante para vocês. A Sociedade de Educação Espírita da Bahia, a SEEB, está precisando da sua ajuda. A sociedade vive de doações que são arrecadadas de forma voluntária nas reuniões, palestras presenciais, que claro que não estão acontecendo nesse momento ainda difícil que estamos vivendo. Então precisamos da sua ajuda para que esse trabalho de generosidade, afeto e amor da SEEB continue acontecendo. Ajude com o que você puder. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos ajudar a SEEB a continuar com esse trabalho que é tão importante na vida de tantas pessoas. Obrigada. Olá, começo mandando um abraço para quem está nos assistindo e expressando a gratidão por essa oportunidade de participar das atividades do Grupo SEEB, que é um grupo tão especial, pelo qual um carinho nato brota do meu coração. E é sempre bom assim nos sentirmos, mesmo dessa forma, mesmo à distância, mas termos a sensação da proximidade pela partilha da amizade. É algo que nos alegra e que nos preenche do sentimento de gratidão. E para começar, portanto, falando um pouco nesse breve tempo que temos acerca de tempo de confiança, que é um capítulo que compõe o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, da autoria de Emmanuel. Vamos, nesse início, fazer uma oração. E uma oração que eu escolho com base justamente no que mais me toca, com a esperança de que seja, portanto, uma forma de compartilhar aquilo que nos faz o bem. E é sempre bom, portanto, essa motivação, quando se trata de compartilhar aquilo que nos faz o bem, há um conteúdo que já representa por si só uma manifestação de carinho, de cuidado, e por isso mesmo entendemos que vale sempre a pena fazer essa forma de partilha, de ter essa motivação. Então vamos lá, vamos assim fazer dessa breve leitura uma oração que é, na verdade, de autoria de um poeta português chamado Fernando Pessoa. Em suas obras em prosa, ele tem um texto cujo título é Prece, e na verdade é uma oração. E assim, o nosso convite é de fazermos dessa leitura uma oração, portanto, que seja compartilhada e que desse modo nos proporcione paz, que dessa forma nos leve a experimentar essa relação com a força sagrada da vida que chamamos de Deus de um modo mais completo. Então vamos lá. Prece. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas. E onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo
seja digno da terra tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Que assim seja. Essa, portanto, é o texto chamado Prece, é uma oração escrita por Fernando Pessoa. E é interessante trazer um pouco desse texto, dessa produção de Fernando Pessoa, afinal de contas, para um indivíduo que viveu tantos conflitos e que apresenta em suas poesias, especialmente escritas por ele mesmo, até uma certa melancolia, e de forma natural há uma expressão das próprias questões existenciais da vida humana que representam as nossas angústias diante do que desconhecemos, diante dos propósitos da vida, diante do que nós pensamos e sentimos em relação justamente a essa força maior, sagrada, que chamamos de Deus. Mas vejam que apesar de todos os reveses, apesar de todas as suas dores, dos conflitos, mas como toda oração, e nesse caso é muito interessante, pois expressa através dos caminhos sagrados da fé uma confiança, uma entrega, justamente uma oração que representa uma devoção, uma forma de devoção poética a Deus. E nesse caso, essa devoção, ela por si só traz também a renovação de forças para assim sentirmos a confiança necessária. De modo que a fé representa também essa possibilidade de nos fortalecermos diante das situações mais diversas e desafiadoras da vida, mas também nos preenchermos de esperança e de confiança, tendo em vista o descortinar de horizontes mais promissores, de condições melhores, de condições mais propícias à vida em seu pleno desenvolvimento e no desabrochar das belezas incontáveis e diversificadas que se fazem presentes na própria expressão sagrada da vida. E assim a gente começa falando um pouquinho sobre esse tempo de confiança. Como eu disse no início, é um pequeno capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Emmanuel através da lavra mediúnica de Chico Xavier. E como toda a estrutura do livro, cada capítulo é feito com base em um trecho retirado dos Evangelhos. E nesse caso o trecho é o seguinte, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 25. E disse-lhes: onde está a vossa fé? É só essa passagem bem pequenininha que é o motivo, o mote para, portanto, a elaboração desse capítulo com o título Tempo de Confiança. E disse-lhes Jesus: onde está a vossa fé? Esse trecho, onde consta justamente essa pergunta, onde está a vossa fé, contextualizando um pouquinho, ela se faz presente em um episódio descrito nos Evangelhos, em que Jesus sai com os discípulos, depois de transitar pela cidade de Cafarnaum, então sai com os discípulos em uma embarcação e em determinado momento começa uma espécie de tempestade, Então os ventos ficam muito fortes, o mar se encrespa e fica revolto e os discípulos começam a temer, começam, portanto, a expressar
um medo mesmo de uma possível tragédia, de acabarem morrendo afogados. E então eles pedem ajuda a Jesus. E Jesus vai e, como está lá descrito, acalma os ventos e as águas. E aí os discípulos então dizem assim, um dos discípulos diz: mas quem é este que até as águas e os ventos obedecem? E no finalzinho Jesus então diz isso: onde está a vossa fé? É difícil nós pensarmos em uma situação como essa, em que se tenha a manifestação da confiança, quando na verdade o mais comum é dar lugar ao desespero, é dar lugar justamente ao medo, ao pavor, que é proveniente de uma circunstância que representa um risco de morrer. Então, comum é isso, e não a manifestação da fé. Mas não significa que seja o comum o caminho mais positivo, ou o melhor caminho a se perfazer. Então, nós não vamos pelo que é mais fácil, pelo que é mais cômodo, pelo que é mais comum. A proposta de Jesus, portanto, nesse sentido, é de questionar: onde está a vossa fé? E é interessante como o autor, nesse caso, vai relacionar a fé à confiança. Pois, para se perguntar: onde está a vossa confiança? E a manifestação da fé, ela é algo que transcende a nossa própria capacidade de compreensão diante de certas circunstâncias. De um voltar-se para algo que é imponderável, para algo, portanto, que nós não conseguimos ainda apreender pelos nossos sentidos e até mesmo compreender por nossa capacidade cognitiva. Desse modo, nós nos voltamos para uma força que intuímos, que se manifesta pela fé e que normalmente denominamos como Deus. E tudo que se refere a Deus, numa manifestação mais ampla do que chamamos aqui de espiritualidade. E então ter a confiança, portanto, em algo assim demanda fé. Demanda justamente essa manifestação inata que venha a proporcionar, nas mais diferentes circunstâncias, especialmente aquelas mais desafiadoras, confiança. E isso é algo que se exercita, é preciso se exercitar. Nesses tempos que vivemos, marcado pela pandemia, nesse tempo que alguns autores, como é o caso do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, vai chamar de tempos líquidos, né, da vida líquida, que se caracteriza por dois aspectos que se entrelaçam: a descartabilidade das coisas, que se transfere para as pessoas, então tudo é descartável, nós mudamos o tempo todo de objetos, não existe praticamente mais, ou pelo menos da mesma forma como há um tempo, a possibilidade de manutenção, de conserto. Quebrou, ficou ultrapassado, troca, né? Então é sempre um estímulo para justamente descartar algo que já está gasto, que está usado, para a aquisição de algo novo, mais moderno, com mais recursos, com mais ferramentas, ou que esteja mais de acordo com o uso social e conforme os apelos do mercado. Então, tudo se torna descartável, os objetos, isso se transfere para as pessoas se tornam descartáveis também, as relações, portanto, elas se tornam fluidas, como vai dizer Bauman, por isso que é líquida, né? A vida líquida, então as relações elas não têm uma solidez, elas ficam mais fluidas, nesse sentido de que não estão bem consolidadas e a qualquer momento elas podem justamente passar por um processo de descartabilidade. Então, da mesma forma como se descartam os objetos, se descartam as pessoas. E assim se produz lixo em relação
aos objetos consumidos, e lixo também em relação aos próprios vínculos humanos, no que diz respeito, portanto, a esse processo relacional em nossa vida coletiva. Então nós vamos descartando e transformando os antigos vínculos em uma espécie de lixo, e às vezes se tem um lixão enorme dentro de si, né? Um outro autor também, ao falar sobre esses tempos, ele vai caracterizá-los, mas a gente prefere falar no singular, falar sobre esse tempo atual. Então ele vai caracterizá-lo como a era do cansaço, que é um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que vive na Alemanha. E ele então tem uma publicação que é interessante, que vai falar sobre a sociedade do cansaço, uma era do cansaço, uma sociedade do cansaço. E vai dizer justamente que há uma exigência constante de mais e mais e mais produtividade, de uma perfectibilidade, de um desenvolvimento que não para, e que desse modo pode dar, como costuma acontecer na descrição desse autor, em termos de resultados, uma série de processos de adoecimento de natureza psicológica. Desse modo, são tempos difíceis de sua forma, vamos dizer, em sua expressão mais particular, peculiar. Se nós pensarmos em toda a história, então nós vivemos um momento em que tem, só para citar esses dois autores, para falar dessa caracterização desses tempos como uma vida líquida e como uma vida do cansaço. Então, ao pensar sobre isso, é interessante essa proposta de Jesus de fazermos da fé também uma manifestação que venha nos proporcionar mais confiança e transformarmos esse tempo em um tempo de confiança, não apenas diante, portanto, dos reveses, das dificuldades. Um tempo de confiança que se faça presente em todos os instantes, em todos os dias. Afinal de contas, nós não temos a possibilidade de prever aquilo que vai nos acontecer a cada instante, como uma certeza, naturalmente. Nós podemos até pensar, podemos até fazer projeções, mas com uma certeza é muito difícil. Jesus ainda diz o seguinte: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Interessante, pois como podemos nos inquietar com aquilo que não sabemos se vai acontecer ou quando vai acontecer? É interessante que essa sensação, ou pelo menos uma ideia de controle sobre todas as coisas, de controle do amanhã, do controle do futuro, do presente e do futuro, é algo que não se sustenta. E isso, ao longo do tempo, ao longo da história, como nós estamos falando sobre Jesus, eu me lembro e trago aqui para compartilhar uma história que aparece na própria Bíblia, em um de seus livros. E é um livro, na verdade, que é o livro de Jó. E muitos já conhecem, acredito eu, a história de Jó, né? E essa história costuma ser, inclusive, utilizada como uma história ilustrativa acerca da fé, da importância da fé. Eu não vou contar a história em detalhes, ela é longa, né? Todo o livro de Jó, na verdade, trata da sua vida, do que lhe aconteceu, pela seguinte razão, e eu vou resumir. Havia naquela época, em que época exatamente, tem uma definição aí de data histórica, mas isso não vem ao caso nesse momento. Mas enfim, naquele tempo, falando como se fosse uma narrativa de uma história mesmo, então naquela época havia um homem que era muito rico, um homem que era não só rico, mas conhecido também pela sua fé, por ser um homem temente a Deus e correto em todos os aspectos no que diz respeito aos ordenamentos de Deus presentes na vida. E assim, um dia, Deus recebeu os seus anjos
E junto com esses anjos veio justamente aquele que é o anjo decaído, Lúcifer. E aí na tradição que se chama do diabo, Satanás, enfim, como aparece lá nesse livro da Bíblia. E Jesus pergunta a ele, por onde você esteve? E então Lúcifer vai dizer, eu estive perambulando pela terra. Aí então Deus diz, olha, se você esteve por lá, você viu o meu discípulo Jó, ele é um exemplo de fé, é um exemplo de confiança, é um exemplo de correção na forma de conduzir sua vida. E, portanto, vivia feliz, não apenas por conta dos bens, mas da própria organização da sua vida, da forma como se relacionava com a sua família, com as pessoas à sua volta, com o seu meio, consigo mesmo, enfim. E aí Lúcifer diz a Deus, olha, não com essas palavras, tá? Então, mas diz a Deus, olha, é muito fácil que ele apresente essa fé, porque ele tem tudo, tem todas as coisas. Eu queria ver se ele não tivesse os seus bens, se não fosse um homem rico, se tudo lhe fosse retirado. E aí então Deus dá permissão a Lúcifer para retirar os bens de Jó. E aí acontecem várias tragédias. Jó tinha, não me lembro o número exato, mas vamos dizer 7.000 ovelhas, quem sabe eu acerto. 7.000 ovelhas, mais uma quantidade enorme de jumentos, de camelos, porque nesse caso são os elementos que atribuem riqueza na época. Então são os signos de poder, de riqueza, e então ele possuía uma quantidade muito grande de camelo, de ovelhas, de bois, de jumentos e de servos. E de repente a sua casa também, os seus bens imóveis, e então de repente ele começa a receber notícias da perda desses bens em uma localidade, um fogo, aconteceu um incêndio e os seus animais foram queimados, em outro um grupo inimigo invadiu com seu exército e matou tudo, inclusive os animais, que eram os bens de Jó também, e assim foi acontecendo até que sua casa também foi destruída, de modo que Jó perdeu absolutamente tudo de um dia para o outro. Mas ainda assim Jó continuou manifestando a sua fé em Deus. E ainda que tivesse perdido todos os bens materiais, mas ainda lhe restava a família. E aí então o diabo, Lúcifer, retira também a sua família. Todos os filhos morrem. Morre todo mundo. 7 filhos e as 3 filhas, se não me falha a memória. Todos morrem. Ainda assim Jó continua temente a Deus, continua manifestando a sua fé. E Deus chega para Lúcifer e diz assim, olha, tá vendo? Eu disse, Jó é um exemplo de fé, é o meu servo mais fiel. E então Lúcifer diz o seguinte a Deus, olha, mas ele tem saúde. Se ele tem saúde, então tá tudo bem, ainda assim fica fácil ele manifestar essa fidelidade, ele apresentar toda essa correção, mas retira a saúde dele. Aí então Deus diz que o Lúcifer pode fazer o que quiser com ele, menos tirar a vida, só não pode tirar a vida de Jó. Então imagine, Jó começa a passar, como se diz, pelo pão que o diabo amassou, quase que literalmente. E de um dia para o outro começam a aparecer os mais diferentes tipos de doença em Jó, de modo que ele fica coberto de feridas da sola do pé até o topo da cabeça, assim como está descrito, está lá descrito que é dessa forma, da sola do pé até o topo da cabeça. E ele mesmo vai dizer em um determinado momento, o meu corpo está cheio de feridas, de vermes, minha pele toda está rachada, de onde verte pus. Então o estado de Jó é um estado deplorável.
E de tal modo que a esposa, que continuou viva, disse a ele assim: olha, você ainda vai continuar fiel a Deus, ainda vai continuar manifestando a sua confiança. E ele continua, né? Ele continua. Inicialmente ele continua, mas passado alguns poucos dias, alguns amigos chegam, 3 amigos, e quando veem Jó naquela situação, se comovem, acolhem Jó, e aí então Jó começa a se lamentar por tudo aquilo que lhe havia acontecido, e começa a pedir para morrer, porque já não havia mais esperança, já não havia mais sentido para viver. A morte se configurava justamente como o fim do sofrimento. Ele já não aguentava mais todos aqueles reveses, todos aqueles problemas, todas aquelas dores, todas aquelas perdas. Lidar com tudo isso era muito pesado. E eu vou dizer, naturalmente Jó então vacila na sua fé. Muitos que contam a história de Jó não falam especificamente disso, mas é o que está lá, está escrito. Então ele começa, portanto, a vacilar na sua fé, a falar do porquê ele foi castigado daquela forma pelo destino, porquê que Deus permitiu que tudo isso lhe acontecesse, se ele era um homem justo, se ele era um homem bom, se ele era um homem isento de pecados. E aí os 3 amigos tentam argumentar e convencer Jó. Né? O primeiro, inclusive, diz assim: olha, você que consola tantos outros, você que, portanto, usa a palavra como sempre aconteceu para dar força, para dar confiança, para que as pessoas se sustentem na fé, você não faz o mesmo? Isso é interessante porque, veja só, aquilo que se diz para o outro não se aplica para si mesmo. Então, para as pessoas que estão diante de uma dificuldade, aí se pode dizer: olha, tenha paciência, tenha força, tenha esperança, tenha um ânimo renovado, tenha confiança, tenha fé. Mas e quando acontece consigo? Então, diante dessa pergunta, Jó faz todo um discurso contra-argumentando, e aí depois vem o outro amigo e também vai falar a Jó sobre a grandiosidade que é Deus, e não se compreende a vontade de Deus, não se tem como compreender a vontade de Deus. E a necessidade de nutrir esperança, a vida sempre vale a pena. E Jó diz assim: olha, como eu posso ter esperança se eu não tenho mais força? Como eu posso ter paciência se eu não tenho mais uma perspectiva de futuro? E ele então vai contra-argumentando até chegar ao ponto, no final, em que um outro personagem aparece, quer dizer, que está presente, o mais jovem estava esperando os mais velhos falarem, os 3 amigos, e aí então ele vai falar com Jó e tratar especificamente sobre Deus. Falar não do que Jó, não contra-argumentar, considerando tudo que Jó havia exposto e colocado assim como justificativa para a sua vacilação na fé. E ele, portanto, esse jovem vai falar acerca de Deus. Porque, veja, embora se tenha essa narrativa no início, em que Deus, né, cede, de certo modo, a Lúcifer, considerando a possibilidade que as coisas aconteçam negativamente para a vida de Jó, de uma forma destrutiva, destruidora, mas nesse finalzinho então esse personagem vai dizer: olha, o que é que nós sabemos sobre Deus? Deus como a grandiosidade, Deus como o Criador de todas as coisas. E aí vai seguindo até que o próprio Deus se manifesta e vai dizer a Jó sobre aquilo que está para muito além dos dramas cotidianos da vida e que representa, portanto, o aspecto mais grandioso da vida, do universo, de todas as coisas que existem. Enfim, ele fala de tal forma que Jó passa a recapitular e especialmente a reconsiderar aquilo que ele havia dito, de ser um homem a quem não se podia imputar qualquer erro. Ele considerava a sua vida como uma vida perfeita, considerava a sua conduta como uma conduta absolutamente ilibada, como alguém, portanto, que estava acima, que pairava acima das iniquidades humanas.
Mas veja, o interessante nessa história, no final ele resgata a sua fé e ainda assim, diante de tudo que lhe havia acontecido, ele expressa a sua confiança em Deus, e a partir daí, então, Deus lhe retribui, dando o dobro de tudo que ele havia perdido, restabelecendo a sua saúde. De modo que se Jó tinha 7.000 ovelhas, então no final ele vai ter 14.000 ovelhas. Espero que eu não tenha errado, né? Matemática não é o meu forte, mas está certo. Então, ele vai dizer, Jó vai então dobrar todos os seus bens, voltar a ter os seus filhos, e filhos ainda mais bonitos. Então, tudo é restituído ainda para mais. Interessante nessa história é pensar como as circunstâncias da vida independem, ou não estão, para melhor dizer, sob o nosso controle absoluto, como nós às vezes costumamos pensar, como Jó pensava. Há certas coisas que não dependem apenas da nossa vontade, que acontecem e que podem varrer por completo a condição em que nos encontramos, que podem mudar de uma forma até dramática as nossas vidas, e nós não prevíamos. Então, diante justamente dessas mudanças, veja, da possibilidade de mudanças que ocorrem mais adiante, nós não sabemos, como disse, do dia de amanhã. Por isso Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Então nós não vamos viver o mal que ainda não aconteceu, que não chegou, e muito menos o bem também. Ainda mais sofrer por isso. Então, aquilo que nós temos hoje, a saúde, os bens materiais, há situações que podem acontecer e acabar varrendo essas coisas. Assim como aconteceu para muitos diante do contexto da pandemia, né? Quantos ficaram sem empregos, perderam suas rendas, tiveram a morte de entes queridos, se viram assim em meio à doença, à tristeza, à solidão. Isso para falar em uma experiência mais ampla do ponto de vista coletivo, pois tais coisas acontecem de forma diferente e por razões diferentes todos os dias. Então, nesses instantes, aí vem a pergunta: onde está a vossa fé? Mas a fé não é para, nesse caso, desconsiderar ou se alienar daquilo que está acontecendo efetivamente. Não é uma forma, portanto, não é uma forma de fuga. A fé, nesse caso, representa uma possibilidade de manifestar uma confiança que vem para proporcionar uma renovação, um modo renovado de olhar para a vida, e nutrindo ainda pela vida um gosto que seja necessário e suficiente para seguirmos adiante, inclusive com a possibilidade de recomeço e de reconstrução. Aí é que somos provados, como se costuma dizer, mas não provados necessariamente por Deus, até mesmo porque nem sabemos o que é Deus e qual a sua vontade, como essa vontade é manifestada. Então, como é que nós podemos saber disso e afirmar de um modo certeiro? O fato é que tais coisas, boas ou ruins, podem nos acontecer. Nós não temos controle sobre isso. Então, nossa fé ela é testada de várias formas, não apenas nessas circunstâncias, mas, como diz Emmanuel, também nos momentos que são momentos bons. Onde está a nossa fé? Como ela se manifesta? Como ela, portanto, se expressa? É interessante pensar, portanto, nisso como algo que diz respeito a uma perspectiva de vida, na fé relacionada a uma forma de ver a vida, e a partir daí como ela pode ser uma fonte de confiança, uma fonte de renovação da esperança. Eu acho muito interessante um texto que foi escrito por Victor Hugo, o autor de Os Miseráveis, o Corcunda de Notre Dame, e ele já na velhice, próximo, portanto, do momento da sua morte, talvez de forma intuitiva ele soubesse disso, ele escreve um texto
e até mesmo depois das experiências que ele teve na ilha de Jersey com os espíritos através das chamadas mesas girantes, da presença de médiuns que proporcionaram os fenômenos de comunicação dos espíritos com Vitor Hugo. E aí então Vitor Hugo ele já fala numa perspectiva espiritual da vida, da continuidade da vida após a morte. E é um pequeno trecho que eu vou ler do texto de Vitor Hugo. Ele diz assim: sinto dentro de mim toda uma vida nova, toda uma vida futura. Sou como a floresta que por várias vezes foi abatida. Os rebentos novos são mais e mais fortes e vivazes. Subo para o infinito. Tudo é radiante em meu espírito. A terra me dá sua seiva generosa. O céu, porém, me ilumina com os reflexos dos mundos imprevistos. Dizeis que a alma é apenas a expressão das forças corporais. Então por que a minha alma é mais luminosa quando essas forças corporais vão em breve abandonar-me? O inverno jaz sobre a minha cabeça, mas a primavera eterna invade minha alma. Aspiro nesta hora os lilazes, as violetas e as rosas como fazia há 20 anos. Quando mais me aproximo do fim, mais escuto em torno de mim as imortais sinfonias dos mundos que me chamam. É maravilhoso e é simples. Quando me curvar para o túmulo, não direi como tantos outros: terminei minha jornada. Não. A sepultura não é um beco sem saída, é uma avenida. Ela se fecha no crepúsculo, ela se reabre na aurora. Essa manifestação de fé que vai irrigando de confiança a vida cotidiana e faz, portanto, de cada tempo um tempo de confiança. Não é uma fé que se manifesta apenas nos momentos dramáticos, não é uma fé que demanda apenas os dramas, as incertezas, as dificuldades, que nasce inclusive do próprio desespero. É uma fé que está presente em todos os instantes e que é exercitada e que ao mesmo tempo é renovada sempre por um esforço de compreensão acerca do que é a vida. Nesse sentido, portanto, essa manifestação de fé ela pode irrigar nosso tempo, nossos dias de confiança e fazê-los, portanto, mais especiais. Eu já está encerrando o meu tempo e eu gostaria antes, portanto, de falar apenas de mais quase que uma frase, é um texto bem pequeno de Chico Xavier, que ele vai dizer: para os dias bons, gratidão, para os dias difíceis, fé, para os dias de saudade, tempo, para todos os dias, coragem. Eu diria que a fé perpassa todas essas coisas. Com fé nós manifestamos a gratidão, com fé nós passamos a nutrir uma capacidade de resiliência, de paciência e de esperança diante do passar do tempo, para que a certeza da saudade dos que amamos será saciada. E também perpassa a coragem, porque nos enche de confiança. Então, para os dias bons, gratidão. Para os dias difíceis, fé. Para os dias de saudade, tempo. Para todos os dias, coragem. Assim eu concluo aqui essa nossa conversa, eu vou dizer assim, embora seja uma conversa um tanto quanto estranha, porque é de um interlocutor só, mas o esforço é esse, é de levar no tom da conversa. E assim eu agradeço, mando um beijo no coração para quem está nos assistindo, um beijo no coração para todo o grupo da CEB, os meus amigos, amigas, a minha querida amiga Mireia, cada coração que se encontra presente em nossos corações. E assim, portanto, nós concluímos com gratidão. Que Deus nos abençoe, que tenhamos força, que tenhamos paz, que tenhamos sabedoria, proteção e mais bondade presente em nossos corações,
como exercício cotidiano na manifestação da fé, para assim nos preenchermos de confiança para a vida. Beijo no coração, até uma próxima.